E há uma ordem de Deus, uma ordem divina, e essa ordem, ela é uma ordem da criação que se estenderá por toda a eternidade. Toda a Escritura Sagrada, nós vamos encontrar essa ordem da luz, da existência da luz, tanto no Éden, que era local de habitação de Deus, nós vamos encontrar muitas menções dessa luz dada pela presença do próprio Deus, que emanava da pessoa do próprio Deus, e nós vamos encontrar isso também na Nova Jerusalém. O texto de Apocalipse vai dizer que Jesus será a luz, lá não haverá mais treva, porque o próprio Deus iluminará tudo, né? A luz de Deus resplandecerá sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para o texto, acompanha comigo, querido, do capítulo 1, versículo 3 que nós lemos, nós vamos encontrar essa ordem no primeiro dia, não é isso? Primeiro dia, primeira ordem do primeiro dia da criação. O texto disse que Deus disse: haja luz, e houve luz, não é isso? E aí você vai descobrir depois, lá no dia 4, no quarto dia da criação, que Deus, no quarto dia, criou a lua e o sol. E esses dois eram que iriam fazer diferença entre noite e dia. Mas se Deus havia dado uma ordem de haja luz, e lá no dia 4 Ele cria o sol e a luz, que luz é essa que nós estamos falando, em que houve uma ordem? E alguns estudiosos vão dizer que essa luz era a totalidade do governo de Deus sobre as trevas. Era a manifestação da presença do próprio Deus, do Cristo, que estava na criação, a luz que resplandecia sobre o homem, a luz da vida, que aqui João vai dizer: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Preste atenção, querido, para que você consiga entender o que eu quero trazer para você nessa noite. Para que existisse todas as coisas, para que Deus pudesse trazer a vida, era necessária que esta luz da presença do Cristo estivesse presente nessa criação. E essa é uma ordem divina necessária para que as pessoas, para que o cosmos, o mundo, continua experimentando dessa luz da vida, que é a vida espiritual em Deus. E você vai descobrir que Adão, quando ele é criado por Deus ali na criação, ele começa a viver no jardim, e ele tinha um relacionamento direto com essa luz, ou seja, com a presença desse Deus, certo? Adão tinha um relacionamento direto, ele estava vivendo a luz eterna com Deus. Por conta do pecado, veja só, por conta do pecado, o homem entrou em condenação, e ele se encontrou novamente em trevas. E a palavra trevas, no versículo 3, ela dá um sentido de desordem, desorganização, de falta de direção. O mundo estava um caos, havia abismo, havia trevas, as pessoas, não existia ordem no universo, e a presença de Deus como luz traz essa ordem para a vida, para a criação. E aí eu quero fazer uma afirmação com você. Primeiro é que a luz se manifesta pela palavra inteligente do ser de Deus, palavra que cria, que produz, que emana vida dela mesmo, porque ela vem de Deus. Então a luz se manifesta com o poder da palavra de Deus. Sem o poder da palavra de Deus,
não existe luz. Por isso que quando o homem peca, ele entra em treva. Há muitos textos que nós poderíamos ver que vai dizer que o homem que está sem Deus, ele está em trevas. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 13, que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus, porque o homem estava em trevas. Todos aqueles que estão em pecado estão em trevas. E nesse sentido, quando Deus dá essa ordem divina, o que acontece? Ele saqueia as trevas. Quando Deus dá a ordem de haja luz, Ele aniquilou as trevas. Ele aniquilou. A presença de Deus torna, a presença de Deus, da luz divina, torna todo espírito de treva inexistente. Só vai existir treva aonde não existe a presença da luz espiritual de Deus. Portanto, aquilo que nós fazemos, que está em ligação com o reino das trevas, é pela falta da presença de Deus. Então nós podemos dizer que a luz se manifesta ao mundo pela palavra de Deus. No outro texto eu quero fazer uma afirmação com você. Passa para a gente, Luan. E o verbo se fez carne e, vamos ler? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que o verbo teve que se manifestar? Por que a palavra teve que encarnar? Porque veja, quando João está dizendo que o verbo se fez carne, ele está dizendo a palavra de Deus, o Deus presente na criação, ele encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele esteve no meio de nós e nós vimos a sua glória. Esse Cristo, ele teve que encarnar por quê? Porque toda a humanidade, por conta do pecado, havia agora novamente se encontrando no quê? Na situação de abismo. A mesma situação anterior é a situação que o homem se encontra sem Deus, um caos. O caos existente antes da fala de Deus a respeito da luz é o que acontece na vida do homem sem Cristo. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram separados de Deus. Sendo separados de Deus, foram separados da luz de Deus. E sendo separados da luz de Deus, todos se encontravam em trevas. E agora essa luz vem novamente, essa ordem divina. Mais uma vez Deus dá essa ordem da luz para os homens na pessoa de Jesus Cristo. E o texto de João, ele é muito claro. E ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. E veja que o texto continua dizendo: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para que testificasse a respeito de quê? Da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Presta atenção, querido, eu estou dizendo que, eu estou fazendo uma afirmação para você hoje, que a luz, e aqui nós estamos falando de luz espiritual, que ilumina a humanidade, essa luz proclamada por Deus antes da criação, é a presença do Cristo, é a manifestação do Cristo, porque o texto está dizendo que essa luz veio novamente, uma ordem de Deus em direção à humanidade. E essa ordem veio para quê? Para que nós fôssemos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. 1 Pedro 2,9 diz assim: pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos
da luz, perdão, Efésios 5:8. Efésios 5:8, o texto que eu li. Porém vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas, a luz se manifesta pelo poder da palavra de Deus. A luz se manifesta pela encarnação da palavra na pessoa de Cristo Jesus. E aí eu quero chegar na última afirmação, passa para mim. A luz se manifesta pela encarnação da palavra na vida da igreja. O mundo nunca vai conhecer a luz de Cristo se essa palavra não encarnar na minha e na sua vida. E essa palavra que eu estou falando de que precisa encarnar, é esse dabar de Deus, essa fala inteligente de Deus, que entra e produz mudança em toda a ordem universal. É a palavra que entra para mudar aquilo que estava, agora submissa a essa palavra, não está mais. Veja, querido, quando Deus dá uma ordem, obrigado, agora eu vou longe, eu ia parar, aí ele me deu água. Queridos, veja onde eu quero chegar com você. Quando Deus dá uma ordem lá na criação, houve mudança? Houve transformação? Claro, não é isso? Veja o texto, volta para o texto de Gênesis. Quando há uma submissão no cosmo, a ordem divina de que houvesse luz, a Bíblia diz que naquele mesmo momento houve luz. E essa luz, Deus viu que era algo muito bom. E agora, por conta dessa luz, não mais existe trevas. Aonde há a presença da luz, não há trevas. Você pode estar numa escuridão danada. Se você acender um fósforo, a luz ali se manifesta, né? Assim, e aonde está aquele fósforozinho aceso, a treva, ó, bate em retirada. Ela não suporta a presença da luz. As trevas não suportam a presença da luz. E agora, nesse processo dessa ordem divina, querido, a Bíblia diz que houve uma mudança no cosmos. Porque a partir daí, Deus começou a criar todas as coisas. Ele começou a dar vida pela luz. Por isso João vai dizer que sem ele, nada do que foi feito se faria. Veja, com a vinda de Jesus, com a chegada de Jesus, do Messias, há uma transformação no universo, porque em Cristo Deus faz uma nova criatura, não é isso? Em Cristo Ele faz uma nova criatura, porque todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Um novo universo existe a partir de Cristo, porque quando nós estamos nele, João vai dizer que agora que se alguém está em Cristo, não mais está condenado pelas trevas, mas somos salvos pela luz de Deus. E esta salvação que nos alcança, que é a luz desse Deus, que precisa agora encarnar em nós, precisa ser manifesta para o mundo onde nós estamos vivendo. E a luz se manifesta pela encarnação da palavra na vida da igreja. Vamos ler o texto? Vamos ler isso de novo? Que tipo de luz nós temos sido? Que tipo de luz nós temos sido? Uma lamparinazinha que acende, mas tem que, às vezes esquece de trocar o querosene, né? E aí acaba, ou o paviozinho ali que queima é curto demais, e aí essa luz se apaga, um dia ela está acesa, outro dia está apagada. Que tipo de luzeiro nós somos?
Nós somos aquela velhinha que contamina de forma negativa tudo que está do lado, que ela vai pingando. Vela, você já viu como que é vela? Vela vai derretendo, né? E se você deixar alguma coisa, ela destrói em volta. Que tipo de luz você é? Que tipo de luz nós somos? A luz que nós precisamos ser, querido, é uma luz que é manifesta pelo poder da palavra encarnada nas nossas vidas. Se não houver transformação, se não houver encarnação dessa palavra na minha vida e na sua vida, jamais nós vamos manifestar essa luz que muda a humanidade. E Jesus, querido, ele deu uma ênfase muito forte para isso, muito forte. Ele disse que ele veio como luz, mas os que eram seus não receberam. Ele veio para mudar a história, mas os que eram seus não o receberam. E aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora não andam nas trevas, mas andam na luz. E a palavra encarnada agora é luz para os nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Querido irmão, a minha meditação dessa noite é para que você entenda que a ordem é divina, a ordem é eterna, e lá no paraíso, lá na Nova Jerusalém, nós continuaremos vivendo na luz, pela luz do próprio Deus, que iluminará tudo à nossa volta. Mas enquanto estamos vivendo nesse mundo, nós estamos aqui como luzeiros de Deus aceso, para que o mundo veja a luz de Cristo através das nossas vidas. E a única forma do mundo ver a luz de Cristo através de nós é se a palavra tiver manifestada nas minhas ações, nas minhas reações, em tudo que eu faço. A palavra precisa ser a ordem governamental que governa a minha vida. Portanto, viva o tempo todo como luzeiro de Deus, sustentado pelo poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Quero que você vá para casa lembrando disso. Imagine você que Deus entrasse aqui agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Imagine você que Deus entrasse aqui agora e Ele fosse buscar. Não sei se você já andou num lugar muito escuro, muito escuro, muito escuro, e Ele precisasse resgatar algo muito importante lá naquele lugar que não se enxerga nada. E Ele ia entrar aqui, Ele ia escolher um luzeiro, e Ele ia olhar para nós, Ele ia falar: eu preciso de um luzeiro bom, que realmente me ajude a alcançar o que eu estou buscando nas trevas. Ele escolheria você, Ele escolheria eu. Você entendeu a minha pergunta? Ele precisa resgatar algo que está lá no meio das trevas, perdido lá nas trevas. E Ele entra aqui, e Ele diz assim: eu preciso ir resgatar o que está perdido. Mas para que eu resgate o que está perdido, eu dependo de um luzeiro aceso, e eu preciso encontrar esse luzeiro no meio de vocês. E eu preciso pegar esse luzeiro e usar ele para que aquilo que eu vou resgatar e aquilo que ele está em busca para resgatar são pessoas condenadas por Satanás. São pessoas vivendo no reino de pecado, de destruição.
E o luzeiro que é você é a única esperança dessa pessoa ser encontrada, porque é através da sua vida que ela vai ver a luz manifesta do poder de Deus para a humanidade. Querido, feche seus olhos e fale com Deus. Eu vou convidar os meninos para cantar uma música agora. Essa música diz: luz deste mundo, vieste para que eu pudesse te ver. E nós cantamos essa música, eu quero que você cante ela. E a música diz: eu vim para te adorar, vim para adorar-te, vim para te conhecer, mas acima de tudo, nós viemos para te ver e servir como luz para o mundo em trevas. Eu estava vendo aquela partida péssima que o Botafogo jogou contra o Vasco domingo. Em um determinado momento daquele espetáculo, foi mostrada uma imagem da torcida e eles acendiam os celulares, né? Que coisa linda, mais de não sei quantas pessoas tinham ali, e aquilo era maravilhoso. E eu fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei imaginando a Igreja Batista Jaquedabã, o dia que ela está bem cheia, sabe? E Deus olha lá do céu, e eu fico pensando, Deus contemplando exatamente aquilo que é lindo, e eu fico pensando, eu seria o celular apagado, ou eu seria o celular aceso aos olhos de Deus? Mas isso é maravilhoso, isso é tremendo, você ser algo que Deus escolheu usar. Querido, deixa Deus usar você como luz na sua escola, na sua família, na sua igreja. Seja luz para os que estão em treva dentro da igreja. Quantas pessoas estão em treva dentro das igrejas, sem conhecer a verdadeira luz? Quantas pessoas estão em treva lá no seu ambiente de trabalho? Quantas pessoas estão em treva na sua família? E você, o celular aceso, aquele celularzinho, quando apaga a luz, acaba a energia, alguém corre lá para procurar a lanterninha. Você é a lanterninha de Deus, para que as pessoas sejam resgatadas. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. A melhor forma de você adorar é cumprindo o propósito de Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa música. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Aleluia. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eterno
Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos e fale com Deus. Eu tenho um sonho no meu coração, e eu tenho certeza que esse é o sonho de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Que esse é o sonho de Deus para a minha vida, para a sua vida, para essa igreja. E o meu sonho é que nós sejamos um grande luzeiro para a comunidade em que nós estamos inseridos. Querido, eu tenho perguntado a Deus por quanto tempo nós vamos ficar debaixo, escondido, Pai. Nós precisamos ser vistos, porque a luz não é para ser encoberta, a luz é para ser vista. Essa igreja precisa ser vista por essa sociedade, irmãos. Essa igreja precisa ser vista através da manifestação do poder da palavra dele nesse lugar. Meu irmão, vou te dizer uma coisa para você. Se você crer nisso, você pode acreditar que Deus vai começar a usar a tua vida tremendamente. Mas se você não crer, você vai ver o que Deus vai fazer através daqueles que creem. Querido, eu creio nisso, que Deus tem levantado pessoas para ser luzeiro nesse bairro, para abençoar a vida de famílias nesse bairro, para abençoar a vida da juventude que estão dominada pelas drogas, para libertar os cativos, os correntados. Deus tem levantado uma juventude para fazer a diferença. Eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo, porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós somos escolhidos, irmãos. Nós não fomos escolhidos apenas para nos reunir aqui, nós somos escolhidos para que as pessoas vejam a luz de Cristo resplandecendo através das nossas vidas. Por isso creia e tome essa decisão, fala: Deus, eu quero ser, Pai, essa tocha acesa nas tuas mãos. Eu quero ser um luzeiro nas tuas mãos, Pai, para que seja vista somente a luz do Senhor através da minha vida. Deus, nos dê visão nesse lugar, Senhor. Ó Deus, desperte pessoas com visões, para que nós possamos adentrar, ó Deus, as ruas desse bairro, para que nós possamos, ó Deus, marchar, ó Deus, como povo do Senhor, Pai, para que nós possamos, ó Pai, saquear, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, ó Deus, todo espírito de trevas, ó Deus, assim como nós vimos, ó Deus, na Tua palavra, manifesta o Teu poder, ó Pai, e que as trevas batem em retirada com a chegada da luz. Nós queremos entrar, ó Deus, às ruas, e nós queremos, ó Deus, manifestar a Tua luz, para que todo espírito das trevas, meu Deus, bata em retirada no meio de nós, em nome de Jesus, Senhor, e que essa igreja, Pai, possa resplandecer, e vidas venham se transformadas, e vidas venham se resgatada do reino das trevas, assim como um dia nós fomos, assim como um dia nós fomos alcançados pelo Teu poder. Nós queremos que o Senhor nos use, ó Deus, para que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas. Nos abençoe, nos leva para os nossos lares, comprometido com tudo que o Senhor nos revelou nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.